principalmente, né, dos alunos que compõem o PRH. Né, espero que todos os alunos acabem aí entrando, né, que faz parte né, das obrigações, né, os alunos participar de todos os eventos do PRH, né, tem uma boa parte aí, mas ainda falta ainda também um grande número aí de alunos. Então, eu vou passar a palavra, então, para o Mojitaba, né, para ele dar prosseguimento aí ao nosso seminário. Né, agradeço a presença de todos e espero que vocês aproveitem aí essa oportunidade. Ok, obrigado, então, Mojitaba. Ok, professor, obrigado. Como o professor Júlio também mencionou, esse seminário é para a gente conhecer, né, como é que os alunos estão desenvolvendo os seus trabalhos e também outros alunos conhecem melhor a área que os alunos antigos, né, que estão desenvolvendo os trabalhos deles, acho que mais ou menos mais que um ano, né, que vocês estão trabalhando nessas áreas. No total, nós temos 24 convidados, que já temos 17. Quer dizer que 7 pessoas estão faltando, mas mesmo assim vamos continuar. E vamos gravar também o seminário e depois vou disponibilizar pelo e-mail e também no site do PH18 para quem não tiver a oportunidade de participar, poder assistir depois. Então, acho que primeiro vamos começar com Gabriele Silva, né, o aluno de doutorando, ela é aluna de doutorada e título da apresentação dela é Metodologia de Análise de Risco de Vazamento de Óleo no Descomissionamento de Plataformas de Petróleo. Por favor, Gabriele, você pode começar já, pode compartilhar a sua apresentação. Tá, só um minuto, eu vou compartilhar. Ok. Pronto, vocês já estão vendo? Sim, estamos vendo. Bom, então boa tarde a todo mundo, né? Meu nome é Gabriele dos Santos Silva, eu sou oceanógrafa, fiz mestrado na COP em Engenharia Costeira e agora iniciei o meu doutorado. Meu orientador é o Paulo César Colonna Rosman, e como o Gustavo falou, né, o tema da minha tese é desenvolver uma metodologia de análise de risco de vazamento de óleo na atividade de descomissionamento de plataformas de petróleo. Então, aqui é a agenda dessa prestação. Eu vou fazer um resumo sobre o assunto, vou falar quais são as minhas motivações, o objetivo, de que forma que pode ser aplicado na indústria do petróleo e quais são os resultados que eu já tive até agora. Então, essa atividade de descomissionamento, ela vem sendo bastante discutida, vem ganhando bastante ênfase nos últimos tempos, porque ela se refere a essa etapa final da vida útil dos poços do Brasil, né? Então, é uma atividade em que ocorre essa desativação das instalações, a gente tem o tamponamento dos poços, o desmantelamento e a remoção dos equipamentos. É uma atividade que acontece por diversos motivos, né? Como, por exemplo, esse fim do ciclo da vida dos poços, quando a gente tem inadequação das plataformas que já são muito antigas, os projetos que já não são mais economicamente viáveis, quando a gente tem também um esgotamento de recurso, ou então até a finalização dos contratos de concessão. Então, estima-se hoje em dia que a gente tem em torno ali de 8 mil plataformas de produção de petróleo e gás no mundo, do quais 105 estão localizadas no Brasil. E espera-se que até 2025 a gente tenha cerca de 6.500 plataformas descomissionadas, né? O que isso aí acarreta um custo total de quase 40 bilhões de dólares. Então, com essa futura desativação dos poços no Brasil, é preciso que seja
desenvolvidas pesquisas, né, que tenham como objetivo analisar e diminuir os riscos dessas atividades, porque, como a gente sabe, é uma atividade que tem um risco ambiental, principalmente devido ao risco de vazamentos de óleo. E um vazamento de óleo, ele gera impactos tanto econômicos quanto sociais e ambientais. Então, falando um pouco dos impactos, né? Para quem não é tanto dessa área mais oceanográfica, né? A gente tem um impacto primeiro no plâncton, que são animais que vivem na superfície do mar ou então nas primeiras camadas d'água. Então, quando a gente tem um derramamento, a gente tem uma redução desse processo de fotossíntese, que é fundamental. A gente tem um problema também nos bentos, que são animais que já vivem no fundo do mar, porque quando a gente tem um derramamento de óleo, ocorre uma agregação do óleo com as partículas, que faz com que esse óleo seja sedimentado. A gente tem um problema também com as aves costeiras, né? Elas perdem o seu isolamento térmico e a sua flutabilidade. A gente tem os problemas também com peixes e mamíferos, né? Que são organismos bioacumuladores, então eles acumulam esse óleo nos seus tecidos e quando são comercializados, eles acarretam em outros problemas para a população, ou então a gente tem essa mortalidade dos animais. E aí, falando um pouco desses impactos mais nas atividades socioeconômicas, quando a gente tem o derramamento, primeiro a gente tem uma paralisação de todas essas atividades econômicas que são associadas ao mar. Então, a pesca, o turismo, as indústrias que precisam, né, que utilizam a água do mar são afetadas. A gente tem também riscos intrínsecos também à saúde pública. Então, com o derramamento, a gente pode sim ter explosões, incêndios, o que vai levar a mortes. A gente tem intoxicação causada pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente dos peixes, e também a gente tem problemas causados ali com aquele contato direto com o óleo, o que foi muito visto, por exemplo, naquele derramamento de 2017, no Nordeste, onde a gente viu toda uma comunidade local, os pescadores ali tentando remover o óleo, muitas vezes sem equipamento nenhum, ou então com equipamentos inapropriados. E aí, a extensão desses efeitos, vazamentos, é muito variado. Então, todo esse impacto vai depender do volume da propriedade do óleo derramado, das condições meteorológicas durante o derrame, qual é a época do ano, qual é a sensibilidade do local, se é um local que apresenta manguezais, se é um local que apresenta áreas mais susceptíveis, e também as medidas de combate implementadas. Então, se a gente tem um plano de resposta para aquele local bem implementado, tudo isso vai influenciar nas consequências desse derramamento. Então, as discussões, né, sobre esses procedimentos ali na atividade de descomissionamento, elas se tornam cada vez mais necessárias, né, tendo em vista todos esses desafios que a gente tem a partir dessa atividade. Então, essa pesquisa ela se justifica porque ela serve como uma ferramenta de suporte na gestão ambiental, ela estimula as discussões em relação a um risco tolerável e que pode fazer com que haja uma melhor definição na alternativa do descondicionamento. Então, o objetivo principal da tese é desenvolver uma metodologia para analisar o risco de vazamento de óleo, né, na atividade de descomissionamento nos poços de petróleo na costa brasileira. E aí, quais são as aplicações na indústria do petróleo? Primeiro que para fazer essa metodologia, eu vou utilizar a modelagem computacional, né? Os modelos computacionais, né? Eles são importantes ferramentas para o planejamento de operação e proteção de respostas rápidas nos derrames, porque são modelos que eles te dão a trajetória que esse óleo vai passar após o derrame, né? O que faz com que a gente tenha o combate à poluição e recuperação do petróleo derramado de forma mais rápida e a gente consiga também estimar quais são os riscos potenciais para aquela área. E a modelagem computacional, ela te dá dois tipos de análise. Primeiro, ela te dá uma análise de diagnóstico, que é uma análise que vai ampliar os conhecimentos de regiões que muitas vezes não são pouco estudadas, não têm dados suficientes, o que vai auxiliar nessa compreensão de toda a hidrodinâmica do local e também faz com que os custos de monitoramento e medição daquela área sejam otimizados. E a gente tem as análises de prognóstico, né? Que com a modelagem a gente consegue prever situações através de diferentes cenários que a gente configura.
É também indispensável para o licenciamento ambiental, né? Porque a gente consegue mapear todas essas áreas de risco. É também fundamental para o plano de emergência individual. Consequentemente, essa melhoria na definição das estratégias de ação em caso de acidente de derrame de óleos, também utilizado muito nos planos de mitigação e também na capacidade de modelagem em tempo real para o planejamento de ações emergenciais. Então, o que eu venho fazendo, né? Nesse último ano, primeiro eu venho me capacitando para a primeira qualificação do doutorado, a qualificação ali da engenharia oceânica e costeira, eu acredito que seja um pouco diferente da qualificação da naval, né? A gente tem ali uma banca que desenvolve ali uma prova com algumas questões, você tem um período de uma semana para resolver e apresentar, então essa qualificação eu faço agora em janeiro. E também eu venho trabalhando muito com o sistema de base de hidrodinâmica ambiental, que é o modelo que eu vou utilizar, né? Que é o CIS Bahia, ele foi desenvolvido pelo meu orientador, né? É um modelo que é um sistema que ele foi desenvolvido para realizar estudos de projetos relacionados à gestão ambiental de recursos hídricos. Então, eu vou fazer simulações de acidentes hipotéticos, né, no vazamento de óleo na costa brasileira. Primeiro eu vou trabalhar, né, com um modelo hidrodinâmico, que ele vai calcular a elevação da superfície livre e também o campo de velocidade das correntes locais ali. É um modelo que ele é baseado em 4 fórmulas matemáticas, que são essas 4 que eu apresentei aqui para vocês. E também o modelo lagrangiano, que é um modelo de transporte de massa de contaminante. Então, o que acontece é que o óleo ele é lançado como se fosse uma partícula no meio, e aí essas partículas são advectadas de acordo com as correntes que são computadas pelo modelo hidrodinâmico que eu falei. Então, ele é um modelo ideal para fazer essa simulação de transportes escalares, né? Então, por exemplo, a gente aplica esse modelo para manchas de óleo, para plumas de emissários, para plásticos no oceano. E dentro desse modelo, eu vou utilizar 2 módulos, que primeiro é o módulo determinístico, que faz a simulação desse transporte difusivo, né, com reações cinéticas, para as simulações de derrames de óleo, e depois o modelo probabilístico, né, que ele te permite obter vários resultados de acordo com simulações de N eventos ou então de resultados ao longo de período de tempo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma simulação de probabilidade dessa mancha de óleo tocar no litoral, a probabilidade dessa mancha ou dessa pluma de contaminantes que tenham uma concentração acima de um valor limite. Então, é um modelo que você tem inúmeras possibilidades que você vai delimitando de acordo com o seu objetivo. Aí aqui, por fim, eu trouxe um estudo que foi feito com esse modelo que eu vou utilizar, que também era de derramamento de óleo, mas era um modelo ali para o Rio Grande do Norte, né? Que ele também, o objetivo era simular manchas de óleo de superfície, mas foi um trabalho que foi feito com outros cenários completamente diferentes do que eu quero fazer, mas ele utiliza também plataformas, né? Plataformas e coletores. Só para mostrar para vocês aqui qual é o cenário que ele utiliza, vazões, tipo de derramamento, bem específicos de acordo com algumas regras que a gente tem. Mas aqui eu queria mostrar mesmo que é um modelo que ele consegue fazer essa simulação, já foi feito antes, a gente tem resultados muito positivos. Aqui são 2 imagens que a gente consegue ver a probabilidade desse óleo chegar na linha de costa, né? A probabilidade ali no Rio Grande do Norte é bem alta, dependendo da distância da plataforma em relação à linha de costa. Mas é um modelo mesmo, só para vocês verem o que o modelo pode fazer e algum resultado que já foi feito utilizando ele. Então é isso, essas são as referências bibliográficas. Se alguém se interessar pelo assunto, eu posso passar também. E obrigada pelo tempo de vocês. Acho que foi isso. Muito bom, Gabriele. Um assunto muito interessante. E tenho algumas dúvidas. Alguém tem perguntas? Pode fazer. Se não, eu mesmo tenho uma pergunta para Gabriele. Eu tenho uma, então. Pode fazer, professor. Gabriele,
existem, né, alguns sistemas, né, de simulação de derrame de óleo, né? Assim, a principal inovação que o seu sistema, né, pretende ser, né, pretende ter, né, qual seria a diferença, assim, a maior diferença entre... Assim, porque os modelos de armamento de óleo que a gente tem não são voltados, a maioria deles não são voltados para o descomissionamento. Então, eles utilizam vazões, eles utilizam cenários sempre para um vazamento muito grande, sabe? Então, o meu objetivo é fazer o contrário, é fazer justamente simulações de pequenas vazões com períodos determinados por um tempo longo, entendeu? Não seriam grandes derramamentos. Esse que é o diferente da minha tese. Tá, ok. Parabéns, né? A sua apresentação foi muito boa, né? E o assunto também foi muito bem apresentado. Ok? Obrigada. Obrigado. Gustavo, pode... Ok. Na verdade, a pergunta que o professor fez é muito importante, tá? Sempre vocês têm que pensar qual a novidade de trabalho, qual a contribuição. Isso é a primeira questão. E a segunda, eu queria que você, Gabriel, um pouco explica para a gente sobre o custo computacional do seu trabalho e se você tem acesso ao cluster, como é que você quer resolver essa questão? Só uma visão geral para a gente, para as pessoas também saberem. Desculpa, não de acesso ao quê? Ao cluster, sabe? Supercomputadores. Ah, tá. Então, Você vai precisar ou não? Não, então, no trabalho não preciso, ainda bem não preciso, porque o que a gente vai fazer são diferentes cenários e, assim, o Cis Bahia, ele é um sistema que a gente utiliza, assim, no notebook você já consegue rodar, já consegue fazer os simulados com as simulações com o seu próprio notebook. Claro que eu também tenho acesso aos computadores da universidade, né? Um computador exclusivo e tudo, que é claro, é um pouco melhor, mas assim, não é algo que impeça, sabe? Não é algo que normalmente a gente consegue fazer simulações assim, simulação de um mês, a gente consegue fazer rodar em algumas horas, sabe? Que bom, que bom. Isso é sempre uma questão, né, na modelagem. Então, a gente tem que saber, né, até que ponto que é aplicável ou não. Exatamente. Será que vale a pena ou não? É isso que a gente tem que saber. Obrigado, Gabriel. Um assunto muito interessante, uma apresentação muito completa, abrangente, e eu acredito que todo mundo aprendeu alguma coisa hoje com sua apresentação. Vamos juntos. Então, agora vamos partir para a próxima apresentação, que vai ser feita pelo José Antônio, e o título da apresentação dele pelo que eu sei, é a plasticidade em dutos rígidos. Isso. Vou compartilhar a tela aqui. Ok. Pegaram aí? Sim, a gente está vendo a sua tela. Então, vou começar então. Pode começar. Boa tarde a todos. Eu sou José Antônio, o professor já disse, e o meu título aqui, do meu trabalho, vai ser esse aqui, Plasticidade em Dutos Rígidos. Eu vou acrescentar alguma coisa aqui, mas posterior. Vou deixar mais para frente, deixa eu terminar tudo e a gente dá uma acrescentada. Então, eu estou sendo orientado pelo professor Wilson e pela professora Giovana. A motivação que a gente tem, a gente sabe que os dutos rígidos, tanto rígido como flexível, tem um papel-chave ali em toda a indústria offshore. Tecnicamente,
a maior quantidade de equipamentos está relacionado à quantidade de dutos presente em toda a indústria. E você entender o comportamento no geral, como ele vai se comportar, e todas as suas características físicas com relação ao seu comportamento do material é interessante. A gente, nessas duas imagens aqui, a gente tem dois exemplos de como o layout do arranjo submarino pode ser feito. Nessa primeira aqui a gente tem alguma coisa mais complexa, a gente tem aqui o manifold, temos as árvores de Natal e tudo mais. Essa segunda imagem aqui é um pouco mais simples, a gente consegue observar o duto mandando o material produzido para a costa para ser ali processado. E a gente vê que toda a interligação feita aqui na parte submersa é feita por esses dutos, podendo ser tanto rígido como flexível. Mas o que a gente vai trabalhar é com os dutos rígidos, especificamente os de parede simples, que é basicamente um tubo de aço, pode ser uma liga de titânio, ou um aço carbono, uma liga de cromo, enfim, vai depender da especificação do seu processo, especificar o que você está precisando ali para aquela determinada região. Parede simples, uma única parede, depender da liga que você vai usar, do seu projeto. Nós também temos o piping pipe, que nós temos duas estruturas de aço cilíndricas, uma concêntricas, uma dentro da outra, e geralmente é revestida aqui ou por uma camada de fibra, ou um material granular, mas é para proteção térmica mesmo. E temos o duto sanduíche, que é esse daqui. O diferencial dele aqui é que a gente tem uma camada polimérica, que vai estar trabalhando tanto no reforço estrutural, como também no isolamento térmico. Foi trabalhado aqui com os professores da COP, foi desenvolvido esse duto sanduíche. Mas o que a gente vai estar trabalhando aqui é com os dutos de parede simples. O que a gente tem que entender também é que o método que atrelado à sua instalação interfere muito na vida útil que ele vai ter. A gente tem alguns métodos aqui, vou só passar rapidamente. Nós temos o método, esse primeiro aqui, S-Lay, que os dutos, as partes são colocadas dentro de um barco e ali são soldadas e são enviadas para o leito do mar. Então, nós temos 2 pontos aqui de grande tensão no duto. Então, talvez o que o duto vai sofrer aqui, as tensões que o duto vai sofrer nessa parte da instalação, vai ser as maiores tensões que ele vai experimentar durante toda a sua vida de trabalho. Então, nós temos 2 pontos aqui de grandes tensões. Agora, a gente tem um método, esse daqui, o J-Lay. Ele é diferente do anterior, porque ele é montado verticalmente. Isso diminui um pouco as tensões, e a gente tem uma maior concentração apenas aqui no fundo, no touchdown point, onde vai estar a maior concentração ali nesse determinado, nessa interface de contato entre o leito marinho e o duto. E nós temos essa ideia aqui do método Rayleigh, que é essa daqui, em que toda a parte de junção, inspeção do material é feita em terra, e a partir dali você manda esses dutos já soldados, uma barcaça perto ali da instalação, obviamente com um diâmetro bem grande, e a partir desse diâmetro bem grande ela é enrolada. Por ter esse diâmetro maior, o material, o aço ali, ele vai estar sempre trabalhando ali no seu regime plástico, então não interfere quase nada. Nós temos o método de arrasto e reboque. Basicamente, você vai, monta uma seção em terra da sua linha e arrasta até o local, no meio de rebocadores, e ali você faz a junção. E o que a gente vai estar trabalhando é exatamente o método carretel. Você tem o seu determinado tubo, você faz a soldagem dele em terra e você vai enrolando ele em um carretel. Só que, como você tem uma limitação do tamanho desse carretel, obriga o aço a trabalhar na sua área elástica. Então, você tem deformações elásticas acontecendo no material.
Tanto é que quando você vai fazer, vai desenrolar ele para fazer o lançamento da linha, você precisa fazer a retificação dele aqui. Então, você impõe uma curvatura reversa para poder estar diminuindo esse efeito da imposto pelo regime. Aí entra relativamente no foco do trabalho. O que a gente tem aqui? A gente antes precisa entender que a gente tem dois tipos de encruamento isotrópico e encruamento cinemático. Basicamente, o isotrópico, a superfície de escoamento, que escoa, né, cresce no tamanho proporcional, mantendo a sua forma original. Quando eu falo dessa forma original, eu quero falar graficamente que fica melhor para entender. Então, aqui nós temos o material trabalhando as suas tensões, tal 2 e o tal 1. E a partir dali, quando ele escoa e é atingido o seu regime plástico, então é crescido proporcionalmente, tanto na tensão 1 quanto na tensão 2. Só que no material dos dutos, a gente vê que isso não acontece. O que a gente tem é o encruamento cinemático, em que a superfície desloca para uma nova posição. Então, primeiramente, a gente tem uma posição inicial, só que quando ocorre a deformação, ele vai se deslocar de uma forma não proporcional. Então, essa diferença entre as tensões, a gente tem isso no nome do tão conhecido efeito Bausching, que é onde a gente vai estar trabalhando. Então, a gente vem para esse gráfico aqui, o que a gente tem? Tal material foi submetido à tensão, chegou nessa parte aqui no seu limite, escoou até uma tração tal 1, por exemplo. A partir dali, ele vai ser descarregado. Se fôssemos levar em consideração um escoamento isotrópico, o que ele tem aqui, ele deveria ter também aqui na parte de compressão. Só que não é isso que se observa nos gráficos. A gente observa uma diminuição da tensão de escoamento na parte da compressão, quando mesmo é levado a deformação elástica na tração. Então, o que a gente tem aqui? O que nós vamos ganhar aqui em cima, nessa parte do gráfico, a gente vai perder aqui embaixo. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente estiver fazendo esse estudo é as imperfeições do material, do duto. Qualquer imperfeição que o duto possa ter, que não vai ser perfeito, o processo de fabricação não é perfeito, então vai gerar uma ovalização ali que vai influenciar diretamente nos resultados. Então, isso tem que ser levado em conta também. Nós temos a motivação, a possibilidade de simulação e previsão antecipada dos esforços a quais as linhas são submetidas durante o seu lançamento. É um ganho excepcional. Então, todo e qualquer estudo que possa aprimorar o nosso entendimento e melhorar, possivelmente, o trabalho, é um ganho que não deve ser desperdiçado, que acaba nos levando para o nosso objetivo, que é estudar numericamente o comportamento plástico dos pipelines rígidos, quando submetidas a ciclos de dobramento e desdobramento, semelhante ao que acontece no processo do lançamento de carretel. O que a gente quer aqui é fazer 5 ciclos desse dobramento e dessa retificação. A aplicação na indústria, primeiramente a segurança, a gente entender o comportamento total de todas as possibilidades do material é interessante, mas também uma ideia que pode ser utilizada é a reutilização desses tubos que já estão lá embaixo. Exatamente como foi falado no trabalho passado, a questão do descomissionamento. Então, você tem muita linha que vai ser deixada para lá, vai ser simplesmente, tem uma utilização pré-definida para ela. Então, talvez você entendendo como o material vai se comportar, se ele for novamente enrolado aqui nesse carretel,
que pode acontecer? Será que as propriedades vão se degradar de tal forma que não possa ser utilizado ou talvez possa se dar uma utilização posterior? Então, a gente parte para os trabalhos. Foi recebida, o LTS recebeu uma amostra de um duto, e o mesmo foi colocado em um aparato que vai simular o que acontece, foi colocado, né, que simulou o que acontece nesse processo de dobramento e retificação. Então, nós temos essa parte aqui embaixo, que simula a parte do carretel, e essa parte superior aqui representa a parte da retificação. Ele foi todo instrumentado, tanto na posição 0 grau quanto na posição 180 graus. Aqui a gente tem um esquema do aparato, uma vista superior. Aqui foi feito todo o processo, então aqui simulou o enrolamento dele no carretel, aqui simulou a retificação, e daqui os esforços foram cessados e ele voltou, se pôs ao estado depois de todos esses ciclos. Então, dali foi extraídos alguns gráficos. Então, o que a gente pode observar aqui? Uma degradação das propriedades mecânicas do material no decorrer dos ciclos. A gente vai ver, observa essa degradação. Isso daqui fica bem evidente, dessa degradação. Então, aqui a gente entra no modelo, representando ele no Abacus. Aqui a gente observa que a gente tem meio duto. Se a gente fosse fazer o que estava no laboratório, seria o duto completo. Mas a gente admitindo a hipótese simplificadoras, a gente admite que o que acontece da metade do meio de um lado é igual a do outro, a gente consegue simplificar o problema para metade. A gente poderia adotar também meia casca, admitindo essa ideia. Então, a gente teria uma redução bem significativa, mas como meu primeiro trabalho de fato, trabalhando com Abacus, eu preferi manter só essa primeira ideia só. Então, a gente aplicou algumas... A primeira ideia que a gente teve foi aplicar essas condições de contorno aqui nos aparatos, mantendo-os fixos, e mantendo fixo também o duto aqui nessa extremidade aqui, e aplicando forças para que o duto ele se dobre, tanto para simular a retificação, quanto para simular a parte que ele é enrolado no carretel. A gente aplicou a questão dos contatos, explicando, mostrando para o programa como o contato deveria acontecer. E eu rodei ele rapidinho, só para gerar um resultado para a apresentação. Mas eu estou com um problema aqui, que ele está, a malha está entrando dentro do aparato. Então, é um problema aqui de contato que eu ainda tenho que resolver. Essa semana eu tenho que conseguir resolver isso. Mas, tendo resolvido essa parte do contato, os próximos passos seriam você fazer uma seção aqui no tubo, refinar mais a malha aqui, para a gente poder ter um resultado mais preciso. Então, tem que fazer um estudo de sensibilidade de malha. Aqui eu posso deixar ela um pouco mais grosseira, mas o estudo vai me permitir fazer isso. E a partir do momento que eu consigo fazer um ciclo, rodar perfeitamente, é só repeti-lo 4 vezes, e daí eu vou repeti-lo 5 vezes, e daí eu vou ter o resultado que eu quero, que é encontrar os mesmos gráficos que teve nos resultados experimentais. É claro que aplicando todas as condições do ensaio. E é isso, é basicamente isso. Obrigado, José. Uma apresentação muito boa. Vamos deixar, se as pessoas, se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Se não tiver, eu só faço uma pergunta.
o trabalho que você está fazendo para simular em Abacus, já foi feito coisa parecida, só você quer demonstrar se tem como fazer aqueles experimentos no Abacus, né? É o que a gente já tem alguma coisa parecida, mas é para simular, por exemplo, um dos trabalhos que eu peguei como base, ele simulava o duto sanduíche. Então, ele fez o experimento no laboratório com o duto sanduíche, ciclando ele, como se ele fosse enrolado, mas só foi uma vez só. Então, só foi para não precisar fazer o experimento propriamente dito. Você tem lá seu duto, você quer fazer os testes, você só entrar com os dados no Abacus. O que eu quero é simular aquela degradação do material com relação aos ciclos. Isso ainda não tem. Entendi. Pelo que eu entendi, Zé, você está tentando, né, determinar uma metodologia, né, para esse tipo de análise do duto, né? Perfeito. Então, você está comparando esse caso específico, né, de laboratório, né, com o seu modelo, né, para poder calibrar, né, o modelo numérico, né, com os resultados experimentais. Perfeito. Correto? Correto. Agora, a aplicação, né, que você colocou ali, né, de fazer, né, um içamento de dutos, não é isso? Uma Por isso que você estaria fazendo cinco ciclos. Eu não entendi bem essa. Não, Porque não. Peraí, deixa eu acabar aqui, senão. Porque no caso do lançamento, né, você só faz, na realidade, um dobramento, não é isso? Para poder enrolar no carretel, né? E depois, ao desenrolar, você faz uma retificação só, não é isso? Isso. Quando você faz cinco ciclos, né, de dobramento e de retificação, você estaria supondo que esse duto, né, seria lançado, depois recuperado, para ser lançado novamente, né, e fazer isso 5 vezes. É isso? Não, Ou tem mal. algum outro processo que vai exigir, né, 5 dobramentos e retificação? Não, me expressei mal. Eu fiz ali há uma possibilidade desse estudo da utilização para isso. Mas, propriamente dito, o objetivo, né, é o comportamento do material. Foi o que o senhor falou. É fazer essa calibração. Tá ok. Falou. Obrigado, parabéns aí pela sua apresentação. Foi muito boa. Obrigado. Obrigado. Isso aí, José, foi muito bom. Eu espero que você logo consiga resolver aquela questão numérica para você dar seguimento ao seu trabalho. Então, nós vamos partir agora para a próxima apresentação, né? E vai ser a Marina Lisboa. O título da apresentação dela é Técnicas acústicas para detecção de trepanações, vazamentos e ou obstruções em dutos de transporte de óleo e gás. Boa tarde, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Sim, estamos vendo a sua tela. Então, tá. Vamos lá, meu nome é Marina, sou engenheira naval formada aí no Fundão, e a minha tese tem esse título grandão aí que o Gustavo falou, Técnicas acústicas para detecção de trepanações, vazamentos e ou obstruções em dutos de transporte de óleo e gás. Meu orientador é o professor Teodoro. Como
motivação, né? A gente sabe que o transporte dutoviário ele é considerado estratégico no setor de óleo e gás, porque ele é o mais competitivo dentre os outros meios de transporte. Então, a garantia de fluxo nesse meio, ela é totalmente importante, porque é ela que vai garantir, né? Claro que os fluidos estão tendo o transporte necessário. Então, como o problema estudado é a perda de escoamento causada pela iniciação e crescimento de bloqueios de hidrato, parafina ou incrustações inorgânicas sob certas condições no interior, né, dessas tubulações. E o objetivo é aplicar a técnica de reflectometria para identificar e medir bloqueios de forma eficiente, utilizando um pulso mecânico injetado no tubo. Eu vou explicar para vocês como que isso vai ser feito. Aplicação na indústria do petróleo, né? Aqueles materiais, né, que eu citei ali atrás, o hidrato, a cera de parafina e a deposição, elas reduzem o diâmetro interno, né, das tubulações, e com isso vai resultar num bloqueio, né? Então, a detecção e a localização dessa formação de bloqueio, ela é importante porque, dessa forma, a gente pode gerar ações corretivas, né, logo no início da formação desses bloqueios, garantindo o escoamento e mitigando a perda de produção. Nessa figura aqui do lado eu coloquei um exemplo de um bloqueio parcial em um tubo de 10 anos, devido à deposição de incrustações, né? Então, em 10 anos, a gente teve redução de 60% do diâmetro desse tubo. Como técnicas de monitoramento e inspeção, a gente tem vários métodos, né? O acústico, que é da reflectometria, né, também, infravermelho, pressão negativa, balanço de volume e massa, mudança de pressão ao fluxo, modelagem, e cada um deles tem as vantagens e desvantagens, né, sensibilidade à detecção dos vazamentos, se ele estima bem a localização ou não, se funciona bem sobre mudanças operacionais, se ele está disponível 24 horas, enfim, tudo que está aí nessa tabela. Então, analisando todos esses modelos, né, a gente tem que os acústicos e reflectometria são sistemas mais robustos, com custo-benefício melhor que os demais, e uma baixa taxa de alarme falso, né, que é o que é muito importante. Então, como metodologia, inicialmente, eu ainda não modelei, mas eu vou modelar a tubulação que a gente vai usar para fazer os testes experimentais, que é uma tubulação que eu vou mostrar para vocês aqui também. Então, assim, inicialmente o que a gente tem que fazer é a análise, a primeira coisa, né, que a gente vai fazer é a análise de malhas, né, depois que a gente determinar as condições de contorno, claro, né. Então, a gente tem que determinar qual o tipo de malha, qual o tamanho da malha que a gente vai usar, justamente para a gente poder garantir um bom resultado e também ter uma boa correlação com trabalho computacional, né. Então, essa precisão ela vai depender da quantidade de nós, da quantidade de elementos, do tamanho dos elementos da malha e dos tipos de elementos de malha que a gente vai usar. Então, o objetivo é criar uma malha usando um número razoável de elementos, analisar esse modelo, e aí eu vou refazer a malha com elementos menores. Analisar o modelo de novo e comparar os resultados com o da malha anterior. E aí a gente vai ver se esses resultados são convergentes de uma forma satisfatória, né? Se eles não forem, a gente vai refazer a malha e vai seguir de novo o mesmo procedimento, até o momento em que eles forem satisfatórios, e aí a gente vai ter uma solução precisa com uma malha suficientemente densa, né, que para poder a gente estar ali englobando todas as condições, né, mesmo ali, sem estar perdendo nada, e também que não exija o uso excessivo de recursos de computação, né. Então, aqui é um compilado de estudos que foi feito já, inclusive ali no LTS. Então, aqui, essa tubulação aqui é a tubulação que a gente tem lá no laboratório, a tubulação que está sendo usada agora também para uns testes. Um modelo numérico, esse modelo numérico ainda não é o meu, mas ele foi utilizado pelo professor Teodoro e outros autores, né, num estudo que eles fizeram para, como eu vou dizer, correlacionar o modelo numérico com o experimental. Então, esses resultados aqui que eu vou apresentar desse estudo, e para os testes experimentais foram utilizados
esses bloqueios, né, de parafina. Então, você tem um bloqueio de 10%, 25%, 50%, 75%, e eles variavam também em comprimento. Tá? Então, no final desse estudo, eles chegaram a uma boa correlação aqui, experimental e numérica. Então, vou seguir daí, né? Ainda apresentando, né, esses testes, os resultados dos testes experimentais, aqui a gente vê a resposta do tubo, né, os dados, né, que foram captados, né, da rodada, né, do experimento. Então, um bloqueio de 75% com esse bloqueio com um comprimento de 500 milímetros. E aí a gente colocou em diferentes pontos da tubulação. Então, o estudo ele variou os diferentes pontos do bloqueio, variou a espessura e variou o comprimento. Né? Então, aqui a gente tem resultado de a diferença de sinal para comprimento de bloqueios variáveis, então 100 milímetros, 250 e 500 milímetros, um bloqueio de 10%, e a resposta aqui no espaço de tempo e no espaço e na frequência, né? Porque a ideia também é a gente analisar o espectro de frequências desse sinal, porque é aí que a gente vai ver aí que a gente pensa em ver, né, alguma coisa. Vou mostrar também aqui para frente. A metodologia que eu vou usar de diferente, né, nesse meu estudo, é a utilização desse canhão de ar, né, que é um emissor acústico de pulsos de pressão, ou canhão de gás, que é um gas gun, que funciona com tiros de ar comprimido ou nitrogênio. O nosso é ar comprimido. A onda de pressão gerada desse tipo de canhão, ela possui grande amplitude e baixa frequência, e a gente utiliza na tubulação transdutores de pressão e acelerômetros para a gente poder medir o sinal que está sendo enviado, né? Então, a comparação entre os sinais emitidos e refletidos permite estimar a posição e dimensões dos bloqueios. De que forma a gente pensa em fazer isso, né? A gente vai analisar as amplitudes de frequência. Geralmente, pelo que a gente tem visto, não existe muito resultado analisando o sinal no tempo, né? No domínio do tempo. Mas na frequência a gente tem visto bastante coisa. Então, aqui eu coloquei para vocês alguns testes que já estão sendo feitos com o gas gun, né? Ele é essa pecinha que está aqui dentro, essa é uma tubulação de, acho que 12 polegadas, lá no laboratório também, esse tanque fica lá. Então, esses testes aqui foram feitos debaixo d'água. O gas gun é essa peça aqui, né? Isso aqui. E vou botar um vídeo aqui só para vocês verem como ele fica debaixo d'água. Essa tubulação. Então, ele está aqui dentro. O gas gun, ele está bem aqui dentro. A gente fez testes com ar também. Então, ele está aqui, né? E aí dá o tiro só para ele sair dentro da água ali, mas a gente tem vários pontos de medição no ar. E aqui eu coloquei para vocês um momento do disparo desse gas gun, que realmente é um estrondo, assim, debaixo d'água é menor, mas no ar é bem grande. Então, simplificando, né, essa questão do gas gun, a gente tem o disparo desse canhão que vai gerar uma bolha oscilante, né? A pressão do ar dentro do cilindro vai exceder a pressão externa dessa água, e então a gente vai ter expansão rápida de uma bolha na água ao redor do gas gun. E aí é onde a gente vai ouvir aquele estouro. Por causa desse momento da expansão, a bolha vai continuar a crescer até que a pressão do ar dentro da bolha se torne menor do que a pressão da água ao redor. Então, a bolha vai entrar em colapso. E durante o colapso, a pressão dentro da bolha novamente se torna maior do que a pressão externa. E ela vai começar a expandir novamente. Então, esse ciclo vai se repetir até que a bolha chegue, né, seja liberada para a atmosfera, chegue no final da tubulação.
em relação aos testes experimentais com gás GAN, né? Então, a gente já fez uma correlação com testes demonstrados na literatura, né? A gente tem um gráfico aqui do que é esperado. Então, a gente tem esse primeiro pico e vários pulsos gerados pela bolha que vai passando, né? Pela tubulação. Esse teste aqui foi feito no LTS agora em setembro, dia 22, e a gente observa as mesmas características, né? Lembrando que esse primeiro P1, né, que é o que a gente chama, é o sensor localizado nessa posição aqui, esse é o esquema da nossa tubulação. O P2 está em seguida, né, do P1, claro, e o P3, então a gente tem aqui diferenças de distância, né, entre os sensores. Aqui, esse foi um teste realizado, na verdade, não foi dia 16, foi semana passada, que a gente realizou testes usando essa derivação aqui, porque a gente ainda não está fazendo com bloqueio, estamos verificando com derivações que seriam tipo de um vazamento, né? Então, a gente usou 5 derivações diferentes, 50 milímetros, 100, 150, 200 e 250, e claro, né, sem derivação, para a gente poder tentar enxergar alguma coisa no espaço, nos gráficos gerados. Então, aqui, no regime do tempo, a gente vê que não tem, assim, você vê um comportamento parecido, mas a gente não consegue identificar nenhuma tendência clara, né, assim. E quando a gente analisa a FFT desse sinal, a gente já consegue perceber que existe a queda de amplitude, né, sempre não é a mesma frequência, mas existe a queda da amplitude. E é isso que eu quero fazer para verificar também em relação a bloqueios e tudo mais. E com isso, tentar relacionar com a distância aonde está esse bloqueio, né? Do início da tubulação, de onde estaria o canhão de gás, para onde está esse bloqueio. E aí poder ter um reparo ali exatamente, né, aonde for necessário. Uma outra vertente, né, que está sendo analisada também, é o comportamento da velocidade, né, nesses tubos aqui, porque a gente tem uma velocidade que no início está aqui em, acho que 120, se eu não me engano, ela sobe para 130, e aí ela cai, de repente, né, sendo que a gente tem aqui o P0, né, entre P0 e P1, entre P1 e P2, entre P2 e P3, e entre P3 e P4. Então, no comprimento dessa tubulação, a gente tem esse comportamento de velocidades. Então, a gente ainda não entendeu o porquê, talvez seja o comportamento da bolha, né, que vai expandindo. A gente ainda não determinou isso, mas é uma outra coisa que pode ser também estudado. É isso. Muito obrigada. Muito bem, Marina, um trabalho muito bem feito e, nossa, muito rica mesmo, parabéns. Agora vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, Mariana, esse gás GAN, né, no laboratório, né, ele fica relativamente fácil de ser instalado. Mas no caso real, de uma tubulação real, como é que seria isso? Para Então, colocar essa... Eu acredito que seria, né, você está usando ali uma tubulação de quantos milímetros? 12 polegadas. Não, desculpa. Aquela que vocês viram, o tiro, é de 12 polegadas. A que eu vou usar é de 4, aquela verde é menorzinha. Certo. Quer dizer, teria que ser um aparato meio grande, né? Porque ali já aparentemente tem um tamanho bem superior ao do diâmetro do tubo. Você pegar um tubo aí de 10 polegadas, 15 polegadas. Sim. Então, professor, o que está sendo feito ali é o seguinte, tá vendo? Da tubulação aqui com o gás GAN para a tubulação menorzinha, né? A gente tem essa conexão aqui, tá? Numa situação
de linhas, né, da Petrobras, vamos supor. Eu imagino, a tubulação, ela não é totalmente, ela não é, como é que fala, ininterrupta, né? Então a gente consegue tirar os spools. E é aí que eu imagino que a gente vai poder fazer isso, entendeu? A gente tira um spool, coloca um outro com esse gas gun e manda o impulso, o pulso. Ok. Mas mesmo assim seria, né, em dimensões bastante grandes, né, esse gas gun, Como assim? acredito. Não entendi. As A dimensões dele? do gas gun seria bastante grande, né? Não acho. Ele cabe bem aqui, tá vendo? Ele tá bem aqui dentro. Então ele não é tão grande. Eu não tenho aqui agora exatamente qual a dimensão dele, professor. Falha minha. Mas depois até vejo pra gente ver. Mas ele cabe aqui dentro, tá vendo? Dessa tubulação. Ele não é tão. Não é uma coisa tão absurda, entendeu? Ok. Só para ver a praticidade de aplicação, né? Então, Uhum. mas parabéns, né? Sua apresentação foi muito boa, né? Acho que trabalhando aí num nível, né? Todas as apresentações, né? Num nível bastante elevado, né? Então, parabéns aí você. Ok, obrigado. Obrigada a você. É isso, então. Mais alguém tem dúvidas, perguntas? Então, professor, já as apresentações de hoje foram concluídas, e então a gente pode encerrar já, mas amanhã vamos continuar, e também depois de amanhã nós vamos ter mais apresentações. Gostaria de agradecer aí né, a todos os presentes, né, parabenizar, né, como eu já falei anteriormente, né, parabenizar a todos que apresentaram seus trabalhos, né, todos os trabalhos mostraram um nível, né, bastante interessante, né, Pois é. e espero que, né, tenho quase certeza que amanhã teremos, né, também apresentações aí muito boas, né, como foram as de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí, né, e agora eu gostaria, né, de maior participação, né, ou seja, que as perguntas, né, sejam feitas aí pelos alunos, né. Eu acho que quem está apresentando, né, vai ficar bastante satisfeito, né, do interesse que os outros alunos estão tendo no trabalho dele. Então, eu recomendo, né, que os alunos aí, nas próximas apresentações, né, participem, né, fazendo perguntas. Ok, obrigado. E até amanhã. É isso aí, então, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Amanhã. Tchau. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.